Oi, 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 pessoal, boa noite! Bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui do nosso intensivão do zero ao rótulo completo. Hoje, aula de dúvidas sobre a aula 2, que foi ao ar ontem, com os 3 pilares de um rótulo correto e seguro. Então, já quero saber o que vocês acharam da aula 2, se realmente aquelas dúvidas que vocês tinham, que me mandaram um monte na aula de terça, foram sanadas, se o mapa ajudou, me contem aqui o que vocês acharam. Boa noite, Solari, boa noite, Glau, vamos chegando, gente. Então, vamos lembrar algumas coisinhas importantes. Primeiro, essa aula aqui fica salva, tá? Só que não aqui, ela fica salva lá na nossa comunidade do Intensivão, tá bom? Segunda coisa, se você tiver dúvidas que surgirem aqui no meio da aula, ou então se você não conseguiu mandar a sua dúvida na caixinha, você pode vir aqui nessa balãozinho com o pontinho de interrogação dentro e mandar a sua dúvida ali. Porque ali fica mais fácil de eu conseguir ver o que você mandou do que aqui no chat, porque aqui no chat muitas vezes eu não consigo acompanhar, tá? Porque eu preciso prestar atenção no que eu tô respondendo e aí às vezes eu não consigo ver o que vocês mandam no chat, tá bom? Mas bora lá então, boa noite Nádia, boa noite Hortência. Gente, me mandem aqui o que vocês acharam da aula 2, eu quero saber se vocês gostaram. A aula 2 é a minha preferida, assim, do intensivão, porque eu acho que ela é a base. Tipo assim, ela, pra quem tá começando do zero, principalmente, é a base. Ela te entrega literalmente o que você precisa saber pra começar. Então, assim, é lógico que saber os 5 erros é muito importante, mesmo porque eu sempre pego erros muito comuns. Inclusive, hoje aconteceu com um cliente meu. Eu trabalho com essa empresa, só que daí um fornecedor da empresa questionou algumas coisas de rótulo e assim não tinha o menor fundamento os questionamentos. Aliás, fundamento sempre tem, né? Eu sempre consigo entender porque que a pessoa chegou naquela conclusão. Mas não estavam corretos os questionamentos e 2 dos erros que tinham nos questionamentos dele, do fornecedor, eram erros que eu trouxe na aula. Então, assim, são erros que realmente acontecem bastante, a gente vê muito por aí nos rótulos, na prática, na vivência de indústria. E a próxima aula, a aula 3, a aula de amanhã, que é o rótulo na prática, normalmente é a preferida de todo mundo. Por quê? Porque analisamos um rótulo, né? Então, literalmente a gente pega todo o aprendizado da aula 1, da aula 2, das 2 aulas de dúvida e coloca ali na aula 3 para ver o rótulo na prática. Então, assim, normalmente a aula 3 é a preferida de todo mundo, e eu entendo, eu também, eu gosto de todas, né, lógico. Se eu não gostasse, eu não ia disponibilizar esse material para vocês. Mas a aula 2 é a minha preferida, de verdade. Eu acho que ela é a mais rica, assim, de conteúdo como um todo. Eu gosto muito. E pelo que eu vi dos comentários de vocês, nas atividades e também lá na comunidade, vocês também gostaram, então eu fico muito feliz. Ó, a Nádia falou aqui que gostou, que achou muito boa e ficou com gostinho de quero mais. Deca falou que é maravilhosa. Obrigada, gente. A Denise falou aula bem esclarecedora. Que bom, fico feliz. Eu acho que ela é bem esclarecedora mesmo, porque não temos muitas dúvidas. Eu achei que ia ter muita dúvida, mas eu acho que tinham muitas dúvidas no começo que foram esclarecidas pela... Oi, Ana! Que foram esclarecidas pela aula mesmo. Falei pra vocês que muitas das dúvidas iam ser esclarecidas na aula. Então, bora lá pro que vocês mandaram aqui, gente. Deixa eu ver... Essa pergunta é...
Hoje, não, essa aula é SIU. A aula ao vivo é só aqui, tá? Só aqui no Instagram mesmo. Aí depois ela vai lá pra comunidade. Aí amanhã no YouTube também, tá bom? E domingo é no YouTube também, tá, gente? Apesar de que provavelmente eu vou ligar aqui também, mas principal no YouTube. Ó, a Evelyn falou muito boa aula. Oi, Jaci, boa noite. Gente, vocês conseguem ver o nome da pessoa que mandou a pergunta? Porque eu não consigo ver o nome e me incomoda um pouco, eu não consegui, tipo, falar pra pessoa, principalmente, que mandou. Mas pra mim não aparece o nome. Enfim. Então a pergunta é: o produto transgênico deve ser considerado em contaminação cruzada? A Rafaela falou que sim. Quem que mandou essa pergunta aqui, Rafaela? E eu? Ué, gente, consegue ou não? Bom, enfim. O produto transgênico deve ser considerado em contaminação cruzada? Não. A questão do transgênico, ele é para presença intencional, tá? Então, você tem ou não a presença de alimentos transgênicos ali naquele produto. Então, se eu uso um milho transgênico, por exemplo, não importa a quantidade desse milho, não importa a quantidade de genes transgênicos que eu tenho no produto. Eu preciso rotular ele como transgênico, tá? Agora, o meu produto não tem milho, mas eu trabalho com milho transgênico e aí fica armazenado ali no mesmo lugar. Tem problema? Não, tá? O transgênico, diferente dos alergênicos, por exemplo, que a gente tem que levar em consideração a contaminação cruzada, o transgênico não, é só presença intencional. Ou você tem o ingrediente transgênico no seu produto, ou você não tem o ingrediente transgênico no seu produto. É só isso, tá? Ó, a Viviane falou aqui: Aline, eu não sei quase nada sobre rotulagem, mas me interessei muito no assunto. Que bom, Viviane, já o primeiro passo, e acho que o passo mais importante já foi dado, que é se interessar pelo assunto. Isso já é ótimo. E você já tá aqui, tá participando da live, deve estar assistindo às aulas. É um segundo passo muito bem dado também. Você já começou a construção da sua base de conhecimento. Daqui pra frente é só ladeira acima, não é ladeira abaixo. Daqui pra frente é só ladeira acima. Cada vez mais você vai aprender, cada vez mais você vai estudar, principalmente se você tá interessada, isso é muito bom. E aí, daqui a pouquinho você já vai estar sabendo, tá? Pode ter certeza, gente. E aí, não vou falar só pra Viviane, mas pra grande maioria que tá aqui. E aí, quem não está mais no zero pode até confirmar isso, que eu tenho certeza que 95% das pessoas que estão nessa live, isso pra não generalizar, mas 95% das pessoas que estão aqui nessa live conheceram a rotulagem e começaram a estudar do zero por algum interesse. Então, por que eu falo isso? Porque, claro, tudo que a gente vai aprender, a gente está saindo do zero, mas não necessariamente por um interesse. Então, por exemplo, na sua faculdade ou no seu curso técnico, você aprende várias coisas do zero, mas que você não está aprendendo porque você teve um interesse específico naquilo. Você está aprendendo porque faz parte da sua grade curricular ali do seu curso. Agora, a rotulagem, na grande maioria das vezes, não faz parte da grade curricular. Ou ela é uma matéria eletiva, ou você vê rotulagem dentro de alguma outra matéria muito rápido, ou você não vê nada. Tá? Eu, por exemplo, não vi nada de rotulagem na minha faculdade. Nada, nada. Eu fui descobrir o que era rotulagem na faculdade mesmo, a aplicação da rotulagem no meu TCC. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, porque eu fui fazer o desenvolvimento de um produto, e aí a gente nem ia fazer rótulo nem nada, mas a gente queria fazer um monte de alegação sobre aquele produto. Tipo, é fonte de vitamina C, é rico em antioxidante, é isso e aquilo. Queria fazer um monte de alegação sobre o produto. E aí a minha professora falou assim: olha, vocês não podem fazer essas alegações assim do nada.
vocês precisariam fazer um monte de outras análises para saber a quantidade realmente de vitamina C, de antioxidante, de nananã que tem aqui no seu produto. E aí você vai precisar olhar nas legislações que tratam sobre isso para ver se com essa quantidade que você encontrou você pode fazer as alegações. Aí a gente parou e pensou, não, obrigada, não quero fazer isso não, tá tudo bem, não vamos fazer nenhuma alegação sobre o produto. Então, assim, esse foi o primeiro contato que eu soube que existiam legislações e tal, e que, é assim que funciona então, eu preciso saber o que tem no produto, aí eu olho na legislação, daí eu posso fazer uma coisa ou outra. Foi assim, e mesmo assim, tipo, eu falei, não quero fazer isso, obrigada. Então, eu não tive quase contato nenhum na faculdade com rotulagem. Então, a grande maioria aqui saiu do zero. Tipo, conheceu rotulagem e foi assim comigo. Eu conheci a rotulagem, falei, deixa eu ver o que é isso. Aí me interessei, aí fui estudando do zero, sozinha. Sozinha assim, não dentro da faculdade, né? Fazendo curso, estudando sozinha mesmo, pegando legislação para ler. E você vai construindo isso aí, você chega depois, né, naquela parte onde você já conhece mais, onde você já dominou as legislações e tal. Mas assim, não se preocupa, todo mundo começou desse mesmo patamar aí, do zero, tipo assim, gostei desse negócio, deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. É assim mesmo que começa. A Rafaela falou, mesmo que os ingredientes não levem nenhum cereal com glúten, ao produzir este produto numa padaria, devo colocar pode conter glúten? Então, Rafaela, pode conter glúten não existe, tá? Contém ou não contém. E vai muito do caso, você precisa analisar. Se tá ocorrendo essa contaminação cruzada, sim. Sempre que tiver contaminação cruzada com trigo, centeio, cevada ou aveia, você precisa falar contém glúten, tá? A Ká falou, eu que perguntei do transgênico. Boa, Ká. Obrigada pela resposta, imagina, de nada. A Viviane falou, minha primeira live, então seja muito bem-vinda, Viviane. Tá rolando aí um workshop gratuito sobre rotulagem. Aqui na bio tem o link de inscrição, você pode se inscrever ainda. Você vai receber o link para assistir as aulas, já tem 2 aulas. Lá na comunidade tem a live de perguntas e respostas que foi feita terça-feira. Aqui é outra live de perguntas e respostas. Amanhã tem mais uma aula e no domingo tem outra live. Então, assim, tem bastante conteúdo aí pra você já começar a explorar essa semana. Ingrediente leite de coco no meu produto. Vou poder colocar na declaração alérgicos contém leite? Não, leite de coco não é leite, Franciane. Leite de coco não é leite. Leite é o que sai da teta de mamíferos, tá? Das glândulas mamárias dos mamíferos. Coco não é um mamífero, então não é leite, tá? O leite de coco não é alergênico. Pode ficar tranquila, não vai precisar fazer nenhuma declaração, não. Gleice falou, dessa vez quero vídeo de rotulagem. Boa, venha para a 12ª turma. Inclusive, gente, as inscrições vão abrir no domingo durante a live, tá? Então estejam lá para pegar um descontão que só vai ser da live. Aí segunda abrem oficialmente as inscrições, deve ficar aberto até terça, até sexta, mas a gente pode encerrar antes. E vocês vão me ajudar a decidir o que eu vou fazer com a 12ª turma e com a 11ª turma, porque quem já tá aqui há um tempinho a mais sabe que nas outras turmas eu sempre colocava lá no meu escritório, na parede que fica atrás de mim, eu colocava o nome de todos os alunos da turma em post-its, e aí vocês ficavam lá na minha parede junto comigo até trocar de turma. Só que eu dei uma cansada dos post-its, pra falar bem a verdade. Aí eu fiquei de fazer depois pra 11ª turma, aí eu pensei, gente, já ficou tão batido esse negócio de post-it, né? Já tem tanta gente fazendo, acho que eu não vou fazer mais. Mas aí o pessoal ficou chateado, falou, nossa, Aline, bem na minha vez não teve post-it. Então depois vamos conversar aqui nos stories sobre o que fazer com os nomes do pessoal da 11ª e da 12ª turma. Se vocês vão querer post-it, se vocês querem outra coisa, a gente vê. A Eliane falou, eu faço nutrição, acho que vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Mesmo que você não queira atuar com rotulagem, você entender pelo menos o básico de um rótulo te ajuda muito, inclusive na clínica, para você passar essas informações para os seus... eu vou falar clientes, mas pacientes, tá? Ajuda muito.
Gente, deixa eu... Oi, pai, vi que você tá aqui na live. Boa noite pra quem tá chegando agora. Viviane falou, Aline, após o curso já estarei qualificada para trabalhar na rotulagem ou só quando eu terminar a faculdade? Você vai estar qualificada no sentido de, primeiro, suporte, que a gente tem um suporte durante um ano, no sentido de rede de apoio, porque tem a comunidade, tem todos os outros VRs, e no sentido de conteúdo técnico, tá? Então, conhecimento técnico você vai ter. Só que trabalhar com isso é exercer a sua profissão. E você não pode exercer a sua profissão antes de estar formada, tá? Porque isso é exercício legal da profissão. Então, assim, mas o que vai te ajudar? A conseguir um estágio na área, a conseguir colocar isso em prática de outras formas, tá? E aí, a hora que você se formar, você já vai estar prontinha. Mas é melhor esperar se formar, tá bom? Sobre rotulagem de kombucha, o que você diz? Digo que é uma rotulagem normal, Jéssica, não tem grandes segredos, rotulagem de kombucha. E tem RTIQ, né? Eu até postei esses dias nos stories, eu acho que... Não vou lembrar. Instrução Normativa 41, talvez. Tem RTIQ, então dentro dessa legislação vão ter algumas informações específicas para kombucha, mas de resto é rotulagem de bebida normal, tá? Não tem muito segredo, não. Vamos lá, vamos voltar aqui. Essa pergunta, ela já apareceu em outra caixinha, eu acho. Bom, vamos lá. Como consultores, nós devemos fazer tabela nutricional? Eu acho que eu lembro dessa pergunta porque eu não entendi muito bem o sentido dela. Então, eu vou responder nos dois sentidos que eu acho que podem ter a interpretação dessa pergunta, tá? Inclusive, se a pessoa tiver aí pela live, você pode me dizer se eu acertei o que você quis dizer. Mas como consultores, nós devemos fazer tabela nutricional? Então, assim, se você é consultora de alimentos e oferece o serviço de tabela de rotulagem de alimentos, não é obrigatório que você faça eu entendo por fazer tabela nutricional fazer o cálculo, tá? Porque assim, a tabela nutricional é parte do rótulo. Então, sim, se você tá fazendo a correção de rótulo, é importante que você faça a correção da tabela nutricional. Só que aí vai muito do cliente. Então, tem que ver o que você vai combinar com ele e deixar muito claro o que você vai fazer. Porque correção de tabela nutricional pode ser a correção dos padrões. Então, você vai ver se a porção dele tá certa, se a medida caseira tá certa, se ele declarou as informações na ordem correta, se o arredondamento tá correto, né? Como a gente viu lá na primeira aula. Se ele colocou a porcentagem de VD certo, se o padrão mesmo da tabela tá correto. Ou você também pode combinar de corrigir as contas mesmo, os valores. E aí o seu cliente vai ter que te passar todas as fichas técnicas, todas as informações, como que é produzido, o rendimento do produto e tal, e você vai refazer os cálculos para ver se estão de acordo com o que ele declara na informação dele. Então, assim, é obrigatório fazer a tabela nutricional no sentido de cálculo? Não é obrigatório. É obrigatório você corrigir a tabela nutricional ao fazer a correção de um rótulo? Porque ela faz parte, mas não necessariamente o cálculo, tá? Então é isso. E se você pensou essa pergunta no sentido de fazer só a tabela nutricional, não, e eu não acho indicado, tá? Eu mesma não trabalho só com tabela nutricional. Se a pessoa fala, Aline, você faz tabela nutricional? Não, raríssimos casos onde eu faço só tabela nutricional. Eu trabalho com rotulagem completa. Então, assim, tem que ver, tá? Tem que ver. Em qual contexto que o seu cliente precisa só da tabela nutricional? Ele já tem um rótulo e aí ele mudou a formulação, então ele só precisa corrigir a tabela nutricional? Ou ele acha que só a tabela nutricional que precisa de uma revisão, porque só a tabela nutricional é importante ali no rótulo?
Tá? Então essa pergunta aqui me levou a várias interpretações diferentes. Eu não sei se eu consegui responder exatamente o que você quis perguntar, mas a ideia geral sobre consultores fazendo tabelas nutricionais é essa, tá? Se você estiver por aí e eu não tiver respondido da forma que você pensou, você me avisa. A Viviane falou, Aline, você é muito nova, eu tenho 46 anos, estou correndo com o tempo. Vixe, menina, você tá super nova também. Primeiro que provavelmente você deve achar que eu sou mais nova do que eu sou, porque isso é comum, mas eu tenho 31, tá? E assim, eu tenho alunas com 65 anos dentro do Vida de Rotulagem, que estão estudando, que se interessaram, que estão colocando em prática os conhecimentos de rotulagem. Então, assim, você tá super nova também. Fica tranquila que você tem muito tempo, muito tempo. Vamos que vamos. Olha lá, a Rô tá aqui, ó, do Tempero da Vida Oficial. Ela é uma das, ó, a Aline sabe, eu estou chegando no 64 e não largo essa menina. Fofa, a Rô é muito querida, mas saiba que ela nem é a mais velha do Vida de Rotulagem, viu? Que tem mais velhas do que ela lá. Então ela acha que, já tenho 64, mas ela nem é a mais velha do Vida de Rotulagem. Não, experiência também é muito relativo, mas a gente está falando de idade aqui. Inclusive, tava quietinho lá no escritório, não saiu uma vez, foi eu começar a live e já passou aqui umas 5 vezes, né? Eu já terminei meu trabalho. Divulga meu Instagram. Ai, não. O Gabriel fez um Instagram pra mostrar os bastidores do Rotulagem. Vamos ver... Olha lá, a Ju falou, que bom, achei que aos meus 43 estava velha. Gente, velha é uma... Quando a gente fala mais velha, faz sentido, porque, por exemplo, Ju, você é mais velha do que eu tenho 31, você tem 43. Você é mais velha. Mas essa questão de tipo, sou velho, eu acho que é muito de cabeça, sinceramente. Isso é meio clichê falar, mas eu sempre falo aqui que o clichê é clichê por um motivo, né? Então eu acho realmente que é muito de cabeça, porque às vezes você vê, tipo, pessoa da minha idade, assim, 30 anos, que é velha. Tipo, que a pessoa não faz nada, a pessoa acha que já chegou no final da vida, que já fez o que dava pra fazer, que tá ali já esperando a hora de morrer, entendeu? E tem gente igual aqui a Rô com 64, o Criar Equinos que tá aqui com 55, a Ju com 43, a Viviane com 46. Eu vejo os meus pais e os meus sogros, eles têm 62 anos e tipo assim... Nossa, vivendo meu pai malhando 4 horas da manhã, tipo, meu sogro, minha sogra, meu pai e minha mãe, todos eles trabalham tipo assim, com vontade ainda, conquistando coisas, sabe? Então, tipo, gente, esse negócio de velho por causa de idade, já era, isso não existe mais não, o que manda é a cabeça. Ó, a Nádia com 54... A Elizabeth com 57, viu, gente? Olha lá, Gabriel veio divulgar o Instagram dele. É o senhor Rotulagem aqui, ó. A Deca com 51. Gente, vocês estão maravilhosos, todos vocês. A Nutri Adriana falou aqui, gente, eu não sei se eu choro ou dou risada, pois tenho 41 anos, estou no 3º semestre de nutrição da minha 2ª graduação. Eu não sei por que você choraria, Adriana, eu só vejo motivos pra você dar risada, sinceramente. A Viviane, com 30 anos, eu já tinha 2 filhos, aí não pude estudar, mas agora... Gente, o meu pai, ele fez faculdade, eu acho que ele se formou com 42 ou 43 anos. Não, mais... Eu fui na formatura, eu era velha já quando eu fui na formatura do meu pai. Quantos anos eu tinha? Acho que eu tinha uns 15, 14, 15 por aí, então foi uns 15 anos atrás. Ele tinha quase 50, sei, eu não sei. Meu pai não tá mais aqui na live, ele entra só pra dar um oi. Mas ele se formou na cidade em educação física, pleníssimo. Então, gente, nunca é tarde. Mas enfim, voltando aqui pra pergunta, né? O rótulo precisa passar por algum órgão de aprovação antes de ser inserido no produto? Na grande maioria das vezes, não, tá? Na grande maioria das vezes, não. Tem alguns produtos muito específicos, então, assim, produtos de origem animal que são
fazem parte do Sistema de Inspeção, Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, eles precisam ser registrados no PGA SIG-CIF, que é uma plataforma, e aí você precisa registrar lá. Produtos que têm a RTIQ, como eu falei da kombucha, que são aqueles produtos que são regulamentados por alguma legislação específica, eles têm aprovação na hora, então assim, ninguém vai corrigir o seu rótulo, tá? Produtos que não têm RTIQ, daí sim precisa de uma certa aprovação. Se eu não me engano, Serviço de Inspeção Municipal e Serviço de Inspeção Estadual, você também precisa mostrar o rótulo para o seu fiscal. A Luísa acabou de mandar aqui, inclusive, Serviço de Inspeção Estadual e Municipal também precisa aprovar, mas daí não é por sistema, eu acho, né? Não é igual o PGA SIG-CIF. Lá com o fiscal. Se você quer fazer alguma alegação funcional no seu produto, aí que não é pré-aprovada, como no caso dos suplementos, aí sim também você vai precisar registrar esse produto na Anvisa para ver qual a alegação, se vai ser aprovada ou não. Então, assim, tem algumas questões muito específicas. Quando você vai fazer o comunicado de início de produção, tem algumas cidades que pedem para você apresentar o rótulo. Mas, assim, não é... Quando eu vi, pelo menos, essa questão de colocar o rótulo para comunicado de início de produção, ninguém vai corrigir seu rótulo, tá? Não é essa coisa, assim, que você fala, olha aqui se tá certo. Não é isso, você vai colocar seu rótulo lá, tipo como, o meu produto vai ter essa cara aqui. É isso, ninguém vai corrigir não, tá? É igual no serviço de inspeção também, ninguém vai corrigir, tipo, arruma aqui, arruma ali, só se o fiscal for muito legal. E no PGA SIG-CIF, se tem RT que aprova na hora, se não tem, aí alguém vai ter que aprovar. Então, assim, depende muito, mas regra geral não precisa. Quando você fala rotulagem, é sobre fazer o rótulo todo ou mais algum profissional também participa? Quando eu falo a rotulagem que eu falo aqui são os dizeres legais de rotulagem, ou seja, ver tudo que os órgãos de regulamentação e fiscalização, Anvisa, MAP, Inmetro, os ministérios da Justiça, enfim, falam sobre o assunto, as legislações, pegar essas informações e passar para o rótulo, tá? Essa é a rotulagem que eu falo. A rotulagem também tem uma parte que é da arte, né? Então, assim, você pode fazer as duas coisas. Se você for boa também em arte, você pode fazer. Aí você já entrega o serviço completo. A arte do rótulo e a parte de design, né? E também os dizeres legais. Eu sou péssima, vocês vão ver isso na aula 3. Eu sou péssima com a arte, então eu não faço, eu vou me diferenciando em outras coisas. Mas eu tenho colegas que oferecem a arte também, então se você oferece a arte, você acaba fazendo tudo. Se você não oferece a arte, aí precisa de um outro profissional para fazer a arte, tá? Gente, eu tô ficando toda vermelha de novo. Isso aqui meu tá queimando. E não é calor, definitivamente. Tá mais fácil ser frio do que calor. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui sobre como entrar na comunidade. A comunidade do Intensivão fica lá no Facebook, tá? Aí é só você entrar lá e procurar Intensivão do zero ao rótulo completo. E aí você vai achar. Você vai ver minha foto, aí você pede pra entrar e a gente aceita. É assim, mas procura lá no Facebook, Intensivão do zero ao rótulo completo. Não é sinusite, gente. E eu acho que não é a luz também, porque eu sempre uso meu ring light, nunca tenho problema. Vamos ver. Onde vejo se o produto precisa trazer isento de registro? Regra geral, nenhum produto precisa trazer isento de registro. Você só vai... Meu Deus. Desculpa, gente, engasguei. Nossa, desculpa.
A Viviane, vou fazer um Facebook só pra te ver. Obrigada, Viviane. Eu também uso o Facebook só pra trabalhar. O meu pessoal já era também, mas pra trabalhar ele é muito bom ainda. Então, onde vejo se o produto precisa trazer isento de registro? Regra geral, nenhum produto precisa falar que ele é isento de registro, tá? É muito comum a gente ver isso, mas nunca precisou e não precisa dizer. O único produto que precisa falar isento de registro são os produtos de origem animal que recentemente passaram a ser isentos de registro. Então, o torresmo é um exemplo, pururuca, farinha láctea, se eu não me engano, própolis. Esses precisam falar isento de registro, porque a atualização do RISPOA e da IN22 feitas no ano passado, que tornaram esses produtos isentos de registro, também diz que nesses produtos precisa constar a frase produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não sei o que, blá, blá, blá. Tipo, tem a frase certinha que você precisa usar. Então, quando você precisar dizer que é isento de registro, isso vai estar bem claro na legislação. Se a legislação não diz nada sobre isso, você não precisa falar que é isento de registro. E é o que vai acontecer em 90% dos alimentos. Só esses produtos de origem animal que deixaram de ser... que passaram, aliás, a ser isento de registro, que vão precisar trazer essa frase, tá? Isso eu não me lembro se o isento de... O que tornou esses produtos isentos de registro foi o RISPOA, Decreto 9013, de 2017. Mas tem que ver se você tá com uma versão atualizada, tá? Porque foi a atualização de 2020 que tornou esses produtos isentos de registro. Agora, eu não me lembro se a frase tá no RISPOA ou na IN22 de 2005. É em um desses dois. Tem que pegar uma versão atualizada da IN22 também, tá? Que ela continua sendo a IN22 de 2005, mas ela foi atualizada em 2020. Então tem que pegar uma versão atualizada. Mas é isso. Gente, na aula de amanhã eu vou falar bastante sobre o vida de rotulagem, tá? E na live de domingo, quando eu vou abrir o curso, eu também vou falar bastante sobre o curso. Então, assim, as inscrições para a próxima turma, que vai ser a nossa 12ª turma, inclusive grandes chances da gente chegar ao marco de 1.200 VRs. Cara, é muita gente. Eu sempre fico muito, meu Deus do céu. 1.200 pessoas. Tipo, hoje são 1.123, eu acho, VRs. Então, assim, grandes chances da gente chegar em 1.200. Acho bizarro, muita gente. Mas enfim. As inscrições abrem no domingo, dia 8. Tem um desconto só para quem estiver na live. E aí as inscrições abrem oficialmente no dia 9, tá? Na segunda-feira, dia 9. Eu vou falar mais sobre o curso, o conteúdo e tudo mais. Quem já precisar negociar com a empresa ou alguma coisa assim, vocês estão no grupo de WhatsApp, né? Chama lá o suporte, que eles mandam uma proposta formal para vocês apresentarem na empresa, tudo certinho. A gente emite nota, tá, gente? É tudo certinho, tudo do jeito que tem que ser. Então, assim, é bem comum que as empresas paguem para os funcionários, então a gente já está acostumado com isso, emitir boleto para a empresa, fazer a proposta formal. Então, assim, quem precisar dessas coisas de empresa, assim, pode chamar o suporte. Não manda DM, tá, gente? Porque, assim, tem mais de 100 DMs e eu respondo umas 40 DMs novas de gente que eu nunca falei na vida, todos os dias. E mesmo assim, só fica 99 mais ali, ou seja, tem mais de 100 DMs. Então, tenta não falar por lá, porque grandes chances de eu não ver a sua mensagem, principalmente ver a tempo de você conseguir negociar com a empresa e tudo mais, que normalmente tem uma burocracia, tá? Então, assim, chama no WhatsApp do suporte, que tá ali nos grupos de WhatsApp, ou deixa em comentário aqui do feed, que é mais fácil de eu ver. DM tá complicado. Ou, acho que comentário aqui pelo Instagram, comentário é melhor. Eu não sei quanto valem seus rins, Viviane, mas o que eu posso te dizer
é que é realmente um investimento. É realmente um investimento, porque esse dinheiro volta pra você. Assim, tem vários VRs aqui que podem falar por mim que é muito melhor do que, assim, eu falar do meu curso. É óbvio que eu vou falar bem do meu curso, porque eu amo ele, eu faço ele com muito carinho. Então, eu acho que ele vale muito mais, inclusive, do que eu cobro. Mas, esse dinheiro volta, tá? É realmente um investimento. Tipo assim, vários VRs pagaram o curso com, tipo, um cliente. No primeiro cliente, o curso já se pagou. Então, assim, é um investimento mesmo. Mas aí você pode... Olha lá, a Deca falando aqui. Se volta. Então, aí... A Sil falou, um rim é o órgão mais caro. Olha aí, ela tá sabendo. Não vai custar um rim, não. Com certeza não. Ó, a Mari também, do Rotulagem Descomplica, falando que é investimento. O acesso ao curso é de 1 ano, tá? Então, assim, eu não gosto, gente, e aí isso é uma coisa muito pessoal minha, porque não cabe na minha rotina. Então, eu não gosto de cursos que eu tenho dia e hora pra fazer Senhor Jesus. Eu não gosto de cursos que eu tenho dia e hora pra fazer a aula. Tipo assim, o módulo 1 saiu essa semana, você tem que fazer essa semana. Aí o módulo 2 saiu na semana que vem, você tem que fazer semana que vem. A minha rotina, às vezes, não encaixa isso. E por mais que eu queira muito fazer o curso, às vezes eu não consigo fazer no horário que tem que ser. Então, o Vida de Rotulagem, ele não funciona assim, porque eu nunca faria um curso que, tipo, não caberia na minha rotina, sabe? Então, quando você entra no curso, já tem alguns conteúdos disponíveis para você ver como funcionam as aulas, como é a plataforma e tudo mais. Depois de 7 dias, se você quiser realmente continuar no curso, aí todo o conteúdo dele é liberado. Todos os bônus, todas as aulas, todos os módulos, todas as aulas ao vivo que já foram feitas, tudo é liberado. Então, você monta a sua rotina de estudo. Eu vou assistir, por exemplo, eu trabalho à noite, então tenho que assistir à tarde. Tudo bem. As aulas ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias, porque você tem acesso ao Vida de Rotulagem por 1 ano. Então, você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser, na ordem que você quiser, no dia que você quiser. Vou maratonar final de semana. Não, vou estudar um pouquinho todo dia. Esse mês eu não posso, mas vou começar mês que vem. Tá tudo certo, é você que monta, tá? Ó, a Ju falou, a minha rotina também não, preciso de liberdade. Exatamente, gente. E assim, nada trava um módulo, tá? Porque eu já fiz um curso que eu queria muito fazer, mas eu não consegui passar do módulo 1, porque pra fazer o segundo módulo você tinha que fazer uma atividade, eu não tinha como parar pra fazer aquela atividade, não era uma atividade simples, tipo, entra ali e marca o que você... Era uma atividade que tinha que pegar um rótulo e fazer... Não dava, sabe? E aí eu não consegui sair do módulo 1 porque eu não fiz a atividade e aí não liberava o resto. Aí eu fiquei tipo... Não funciona pra mim assim, então... No Vida de Rotulagem tá tudo liberado pra você estudar, porque a minha intenção é que você aproveite o conteúdo da forma que você achar melhor, e não que você faça na ordem que eu quero. Então, é isso. Tem aula ao vivo? O Bruno perguntou. Tem aula ao vivo? Tem aula ao vivo 1 vez no mês. Então, normalmente, na última terça-feira do mês, às 7 horas da noite, a gente tem uma aula ao vivo. A próxima vai ser... na sexta-feira, dia 13. Vai ser na sexta-feira, dia 13? Vai ser na sexta-feira, dia 13. Quem entrar nessa turma do Vida de Rotulagem já vai participar da aula ao vivo e a gente vai construir um rótulo do zero de um produto diet. Então vai ser muito legal. Sugestão dos VRs, inclusive, esse tema de aula. Então, quem entrar na turma nova já vai participar dessa aula ao vivo, inclusive. E eu falei, né? Normalmente é na última terça do mês. E essa é numa sexta-feira no meio do mês. Mas é porque como julho eu não consegui fazer a aula, porque eu tava aqui no intensivão, daí eu trouxe pro começo de agosto e aí no fim de agosto vai ter outro. Vamos para as perguntas. O mapa também serve para rotulagem de suplementos alimentares? Serve. Só que você vai ter que fazer algumas adequações. Então, assim, os suplementos alimentares, eles têm uma legislação própria. 2, na verdade, né? A RDC 243 e a IN 28. Então, assim,
A 259 serve para os suplementos? Serve. O Decreto-Lei 986 serve para os suplementos? Serve. Porém, aí nesse bolinho você tem que colocar a RDC 243 também, tá? É quase como se elas entrassem ali no RTIQ. Você pode até pensar dessa forma. Então, ela entra ali no RTIQ, porque ela vai ter algumas especificidades de denominação de venda, ela vai ter algumas especificidades de tabela nutricional, algumas declarações que precisam ser feitas nos rótulos dos suplementos. Então, ele serve como mapa mental, principalmente para você se organizar em como fazer, mas você precisa fazer alguns pequenos ajustes para encaixar em suplemento. Então, por exemplo, a RDC 359 não se aplica para suplementos, porque suplementos não tem porção definida, né? Quem define a porção de um suplemento é o próprio fabricante. Então, tipo, a 360, ela serve para os suplementos alimentares, mas tem algumas especificidades de tabela nutricional. Então, assim, você pode seguir o mapa, mas sempre lembrando das legislações de suplementos que tem algumas particularidades, tá? Mas pode seguir sim. A aula de domingo pode ser transferida? É Dia dos Pais. Não, pode. Mas é às 7 da noite. Vai dar tempo de você passar o dia inteiro com seu pai e depois vir pra aula. E eu que vou estar longe do meu pai, que tristeza, né? Mas enfim. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, já, aqui, ó, eu vi que você falou aqui sobre a empresa pagar o curso e não sei o quê. Acho que você mandou isso antes de eu responder, né? Mas chama no WhatsApp do suporte que eles te mandam, sim. Ou vai lá no WhatsApp do suporte, pede para eles te enviarem a proposta formal para algum e-mail, tal, que a gente manda, tá? Não tem problema, não. Sara comprou o curso há 1 ano e não conseguiu finalizar. Dona Sara, não acredito. Mas a renovação, gente, do curso vai abrir agora junto com a nova turma, tá? Mas aí vocês vão receber um link específico para renovar. Não é tipo comprar. Ai! Não é comprar de novo o curso, é realmente renovar. Então tem um link específico para isso, um valor diferente e tal. Pampam falou, Aline, sua didática é fantástica. Muito obrigada, Pampam. Eu sempre fico muito feliz quando elogiam a minha didática, porque eu sempre fui a pessoa que sabia, mas não sabia explicar. Aline, pode usar a expressão baixo em carboidratos? Não. Não justamente porque não tem critério estabelecido. Baixo em carboidrato seria uma INC, né? E lá na RDC 54 não fala sobre isso, então não pode. Não existe essa informação nutricional complementar. Tem uma pergunta aqui dividida em 3. Ela falou, pilar 1. Acho que é até da Letícia essa pergunta, que eu acho que eu vi ali na caixinha. Pilar 1. Dica de caminhos para conhecer a matéria-prima, que é comprada a granel e não fornecem ficha técnica. Ou a ficha técnica é incompleta ou não tem declaração de alergênicos. Dica para conhecer a matéria-prima que é comprada a granel e não tem ficha técnica. Vamos ver. Você está dentro da indústria e a indústria produz um produto e as matérias-primas não têm ficha técnica. Não tem muito o que fazer, Letícia. Acho que é sua essa pergunta, né? Se você tiver aí, você me avisa.
Eu acho que não tem muito o que fazer, porque assim, você precisa dessas informações, elas são essenciais. Você não consegue fazer um rótulo correto se você não sabe se a sua matéria-prima tem alguma contaminação cruzada com alergênicos, se você não sabe a composição nutricional dela, se você não sabe os ingredientes que estão ali envolvidos, em caso de ingredientes compostos. Então, o que você vai ter que fazer é ligar para o fornecedor dessa matéria-prima e conversar com ele para entender. Então, assim, não veio declaração de alergênicos na matéria-prima. Viu? É da Letícia mesmo. Não veio declaração de alergênicos na ficha técnica. Você vai ter que ligar no fornecedor e falar, olha, eu queria entender como que é a produção, como que funciona, existe algum risco de contaminação cruzada? E você pode ir até falando, tipo, com trigo, com centeio, com cevada, com aveia, com soja, com ovo, com leite, né? Você vai falando como que é feito, tipo, como que é armazenado. Você vai ter que ligar pro fornecedor e entender o que tá acontecendo. Tipo, você desconfia que tal produto não é um ingrediente único, ele é um ingrediente composto. Não tem ficha técnica, você vai ter que ligar pro fornecedor e falar, olha, como que é a produção da sua matéria-prima? Quais são os ingredientes envolvidos? Você vai ter que correr atrás disso aí, não tem muito o que fazer. Você precisa das informações, não tem como falar, tipo, tá bom, não tem ficha técnica, então não tem. Não, você pode estar negligenciando informações bem importantes. Eu tô trabalhando com essa situação no trabalho voluntário que eu faço. Pois vai ter que ir atrás, você vai ter que ligar no fornecedor e investigar. Eu até pedi, mas eles são muito burocráticos para liberarem as informações. Nessa hora você ter um contrato com cláusula de confidencialidade ajuda bastante, porque daí você assina um contrato dizendo que você não vai fazer nada com aquelas informações, né? Mas eu entendo. Mas eles precisam te passar, porque senão você não vai conseguir evoluir no seu rótulo. Não tem como fazer sem informação. A Maiara perguntou: a água de coco também sofreu alteração com a nova atualização? Com qual nova atualização, Maiara? Depende. Com a nova atualização da rotulagem nutricional, provavelmente. Se for da rotulagem nutricional, sim, ela entra. Ela entra, todos os alimentos entram. Eu acho que os únicos alimentos que não vão ter muito problema com a nova rotulagem nutricional, assim, no sentido de fazer grandes alterações, são os suplementos alimentares. Tá? De resto, todos vão ter que mudar. A água de coco, muito provavelmente, não vai ter nenhuma rotulagem nutricional frontal, né? Mas ela vai ter que mudar a tabela nutricional dela, o formato, o padrão, tudo isso. Então, vai sim. Se for essa atualização que você tá perguntando, sim. Não estou usando protetor solar. Deixa eu desligar essa luz. É que daí fica ruim sem luz, ó. Mas tá muito quente meu rosto. E tá ardendo, na real. Mas eu acho que é do frio. Acho que minha pele tá sensível ao frio. Produção caseira necessita ter rótulo? Sim, a não ser que você faça e comercialize em casa, tá? Porque, na verdade, o que vai definir se você precisa ou não ter rótulo não é a produção, é a forma de comercializar. Então, se você produz e comercializa no mesmo lugar, então você faz na sua casa e comercializa na sua casa. Aí não precisa. Na verdade, não é que não precisa de rótulo, não precisa de todas as informações de rotulagem. Então, vão ter algumas exceções, tipo, você não vai precisar... De novo, não é porque é caseiro, tá? É porque você produz e comercializa na sua casa. No mesmo lugar, no caso. Vão ter algumas exceções. Você não vai precisar de tabela nutricional, você não vai precisar
de declaração de alergênicos, então tem algumas exceções. Mas você continua precisando de denominação de venda, falar contém ou não contém glúten, você continua precisando de peso líquido, de lista de ingredientes, tudo isso. Então o rótulo em si precisa, a não ser que você faça sob encomenda ou delivery, aí não. Mas se você produz, embala na ausência do consumidor e deixa disponível para ser comercializado, aí sim, tá? As empresas de alimentos, ao reduzir açúcares, sempre no plural, devemos colocar a quantidade reduzida? Depende. Se você for fazer uma alegação nutricional sobre isso, ou seja, se você for dizer que seu produto é light, por exemplo, aí sim, você precisa colocar quantos por cento foi reduzido e do que, né? Então, você vai precisar falar que foi reduzido em, sei lá, 25% de açúcares, quando comparado a o produto tradicional ou quando comparado a outros, tá? Você sempre tem que fazer uma comparação. Agora, se você simplesmente tinha um produto e aí você reduziu o açúcar dele, não, você não precisa falar. Você vai precisar começar a falar isso a partir de setembro, mas por causa da legislação de nova fórmula, porque daí você vai ter que falar que você tem uma nova fórmula ali, que você alterou o seu produto. Mas pela redução de açúcares em si, não. Criar equinos, como é o seu nome? Por favor, eu não vou ficar te chamando de criar equinos. Em caixa de leite deve conter a descrição de leite como alergênico? Sim. Eu até falei isso na aula de terça-feira. Na caixa de leite precisa estar escrito alérgicos contém leite. Na caixa de ovo precisa estar escrito alérgicos contém ovo. Na paçoca precisa estar escrito alérgicos contém amendoim, tá? Porque a legislação não traz nenhuma exceção. Então, precisa sim. Ah, a Laura até te respondeu aqui, é isso mesmo. Vamos ver. A tabela nutricional é obrigatória em todas as bebidas? Procurei em uma embalagem e não encontrei. Então, depende. Nath, qual bebida? Se for bebida alcoólica, não precisa em todas. Se for uma bebida que foi produzida e comercializada no mesmo estabelecimento ou produzida e fracionada no mesmo estabelecimento, aliás, se ela foi produzida e comercializada no mesmo estabelecimento ou fracionada e comercializada no mesmo estabelecimento, aí também não precisa. Então, existem algumas exceções, mas regra geral, sim, deveria ter. Mas pode ser que essa não tivesse e que isso não esteja errado, tá? Depende aí da situação. Posso declarar nova receita ao invés de nova fórmula? Pode. Você vai poder declarar nova fórmula, nova receita ou nova composição, tá? Tem essas três opções. Qual legislação devemos declarar nova fórmula? Putz! Qual é a legislação do nova fórmula? Eu acho que é a Instrução Normativa 67 de 2020 da Anvisa. Eu acho que é isso. Instrução Normativa 67 de 2020 da Anvisa. Acho que é essa. Óleo de soja declara alérgicos contém soja? Sim. Não declara alérgicos contém derivado de soja. Declara alérgicos contém soja, porque o ingrediente... Não, é derivado de soja mesmo. Nossa, fiquei confusa agora. Se é derivado ou se é soja que declara. É derivado. Se o Gabriel falou que é derivado, deve ser soja, só. Não é. Não, eu fiquei confusa, porque, tipo, no leite em pó, você declara alérgicos contém leite, porque leite é o ingrediente. E leite em pó é um derivado. Então, eu acho que na soja, você vai declarar
contém soja, porque soja é o ingrediente que originou o óleo. E o óleo é um derivado. Então, se você usa óleo de soja, aí você declara alérgicos que contém derivado de soja. Assim como se você usa leite em pó, você declara alérgicos que contém derivado de leite. Mas no próprio leite em pó, assim como no próprio óleo, acho que vai alérgicos que contém soja só. A Sil falou aqui, eu tenho uma figurinha no WhatsApp que fala, é por causa de gente assim que na caixa de ovo vem escrito contém ovo. Eu acho sensacional. Eu tenho essa figurinha também, eu adoro usar ela. É muito boa. É a IN67 de 2020 mesmo. Vamos ver aqui o que mais. Já tá dando 1 hora de live. Ó, a Rô mandou aqui. Chips, sabor, mostarda e mel nos ingredientes. Aromatizante sintético idêntico ao natural. Qual aromatizante? Mas, Rô, não precisa falar qual é o aromatizante. A gente nunca precisa falar. Eles não precisariam falar nem aromatizante sintético idêntico ao natural. Eles poderiam falar só aromatizante na lista de ingredientes. Quando a gente usa aroma para conferir sabor, a gente precisa colocar o sabor na denominação de venda ou no painel principal. Então, chips, sabor, mostarda e mel, tá certo, porque não deve ter mostarda nem mel ali, só aroma. Então, tá certo. Aí, o que precisa fazer? No painel principal, eu vou precisar escrever contém aromatizante sintético idêntico ao natural. E na lista de ingredientes, eu posso escrever só aromatizante ou só aroma. Eu não preciso falar do que é. Tá certo? Tá certo? Sandy, essa live vai ficar salva lá na comunidade do Intensivão, tá? Ó, o Bruno falou, no leite em pó tá escrito alérgicos contém leite, mas é isso mesmo, porque o ingrediente é leite. E o leite em pó em si é o derivado, então tá certo, alérgicos contém leite. A Gleice perguntou, Aline, você entrega como a rotulagem? Em forma de documento? Você vai explicar isso no VR? Vou. O VR ele tem um módulo bônus novo sobre consultoria, então são 5 aulas, bem para começo mesmo, bem a base da consultoria. Já tem 2 aulas liberadas, eu tô editando a terceira. A quarta... É na quinta aula que eu vou falar. Quinta aula é como entregar Na última aula do módulo de consultoria eu falo como entregar. Mas eu gosto de fazer relatório. Inclusive, eu acho que tem uma live no YouTube, no Rotulagem de Alimentos no YouTube, que é só sobre isso, só sobre entrega de trabalho. Não me lembro agora se... Eu acho que tem, tá? Mas eu gosto de fazer relatório, então, principalmente se é para desenvolver do zero. Eu faço relatório e coloco... O meu relatório é muito simples, gente. Tipo, eu não enfeito, porque quanto mais você enfeita, mais você floreia, mais informação desnecessária você quer passar, mais dúvida gera no seu cliente. Então, o meu relatório é bem direto ao ponto, tipo, olha, aqui você põe isso, o tamanho da fonte é tal, tem que escrever tal coisa, tem que estar em tal lugar do rótulo. Essa outra informação tem que ser assim, com tal fonte, em tal lugar do rótulo, escrever dessa forma. Então, eu faço ele bem assim. Agora, o que eu tenho gostado de fazer atualmente, quando o cliente já tem arte, e ele me manda arte em PDF, eu vou corrigindo no próprio PDF. Eu não corrijo a arte em si, mas eu vou deixando os comentários, tipo, do lado de cada coisa. Eu já testei isso com alguns clientes, tá dando certo fazer no PDF também. Mas é isso que eu faço, ou eu corrijo no PDF com comentário, ou se não tem a arte, principalmente, aí eu faço relatório. Funciona bem pra mim. Mas essa parte de entregar também,
é muito particular seu e do cliente, porque às vezes você quer fazer uma coisa toda elaborada e seu cliente não vai entender nada. E o objetivo é que ele entenda tudo, né? Mas porque isso adianta a vida dele, que é pra isso que ele tá te pagando, e a sua, que não precisa ficar fazendo retrabalho. Então, assim, tem que ver o que funciona pra você e pra ele, porque o importante é isso. Sim, no curso eu ensino a fazer tabela nutricional do zero. Tem uma aula só pra isso. Meu Deus. A Marina mandou aqui. Em um rótulo de batata liofilizada, as informações eram referentes a uma porção de 30 gramas e a quantidade de carboidratos era de 35. Como pode conter uma quantidade maior de nutriente que a porção? Não pode, né? Não tem como você ter 35 gramas de carboidrato em uma porção de 30 gramas. Isso com certeza está errado. Então, não pode ter. Isso é um erro. Eu acho que não tem nem como ser um erro de digitação, porque em uma porção de 30 gramas de batata liofilizada vai ter mais do que 3,5 gramas de carboidrato, porque às vezes era pra ter uma vírgula ali no meio que esqueceram, né? Que saiu sem. Mas eu acho que é mais que isso, então foi um erro mesmo. Não tem como não. Deca perguntou: posso colocar em um produto fonte de ferro ou rico em ferro tendo 5% de VD na porção? Não, Deca, tem que ter. Ah lá, o Marcos mudou o arroba dele, é Marcos Criar Equinos. Boa, Marcos. É porque ficar te chamando de criar equinos é meio esquisito, né? Cavalão. Hã? Cavalão. Cavalão. A Deca perguntou: posso colocar em um produto fonte de ferro ou rico em ferro tendo 5% de VD? Não. Fonte de ferro ou rico em ferro são informações nutricionais complementares. O negócio dos 5% é para o ferro conseguir aparecer na sua tabela nutricional. Para você poder colocar o ferro na sua tabela nutricional, tem que ter pelo menos 5%. Mas a INC precisa ter pelo menos 15%, se eu não me engano, para falar fonte e 30% para falar rico. Eu não lembro agora se é 15, 30 ou 15, 25, mas é alguma coisa assim, é mais. Eu sei que é no mínimo 15% para você falar fonte. Então, 5% é só para o ferro poder aparecer na sua tabela nutricional. Para fazer a alegação é mais. Mas lá na 54 tem. Lá na parte de fonte ou rico em vitaminas e minerais. Tem que seguir aquilo ali. Gente, acho que é isso. É da porção, Deca. Tem que ter pelo menos 15%. Ah, tá, entendi o que você perguntou. 15% do IDR. Tá? Tem que ter pelo menos 5% do IDR de ferro na porção. Tá? O seu VD precisa ser pelo menos 15%. Boa noite, Aline, tudo bem? Eu estou tentando fazer o meu primeiro rótulo de um biscoito. Parabéns, Rosinha, muito bom. A medida caseira tem uma gramatura específica, exemplo, 30 gramas de biscoito, que corresponde a 5 biscoitinhos. É exatamente isso. A porção do biscoito, ela é definida lá na RDC 359, que é de porções e medidas caseiras, tá? Então é isso mesmo, a porção de biscoito sempre vai ser 30 gramas e a medida caseira sempre vai ser X biscoitos, a quantidade de biscoitos que resulta em 30 gramas. Então é bem isso, porção 30 gramas, entre parênteses 5 biscoitos, ou 5 unidades.
É bem isso mesmo, tá certinho, boa. Aline, a cada rótulo fazemos um relatório sobre e depois guardamos por quanto tempo? Nossa, eu recebi essa pergunta esses dias, por quanto tempo tinha que guardar? Gente, eu não sei. Eu não sei, porque eu tenho, tipo, muito espaço para guardar coisas. Eu tava falando com a Paula esses dias que eu sou a louca do armazenamento. Eu tenho armazenamento no Dropbox, eu tenho armazenamento no Google Drive, eu tenho armazenamento em HD externo. Então, assim, eu tenho muito lugar para guardar as coisas. Então, eu não preciso me desfazer das coisas. Então, eu vou guardando. Eu vou guardando, mas eu acho bom você guardar pelo menos se você tem um contrato. Esse contrato vai ser válido por um tempo. Então, tudo que tá escrito ali tem uma validade e aí é bom você guardar pelo tempo do contrato, mas eu acho bom você guardar pelo menos por uns 6. Se você tá com muito pouco espaço, assim, tenta guardar pelo menos por uns 6 meses, um ano, quem sabe. Eu acho sempre bom ter, tá? Tenta deixar guardado em algum lugar, tipo assim, num e-mail, sabe? Manda e-mail pra você mesma e aí vai ficar salvo no seu e-mail, alguma coisa assim. É sempre bom ter, tá? Sempre bom ter, principalmente os relatórios. Existe alguma regra específica para a rotulagem de marmitas congeladas? Não, específica não. Você vai ter que seguir todas as regras de rotulagem normal, rotulagem geral. Aline, pode destacar a quantidade de proteína ou fibras no painel principal, mesmo sem ser fonte ou alto? Eu acho super arriscado, Sil. Mas assim, não é muito definido se pode ou não. Só que a partir de outubro de 2022 não vai poder, porque daí a única informação nutricional que vai poder vir no painel principal é a rotulagem nutricional frontal. Se não for aquilo, não pode. Eu não aconselho muito pôr não, tá? Mas assim, nunca vi ninguém ter problema com isso. Eu já questionei a Anvisa sobre isso, eles ficaram meio patinando todas as vezes que eu respondi. Não foi uma resposta tipo, não pode, sabe? Então eu prefiro não colocar, mas ainda mais se não for fonte. Mas enfim, fica aí o risco a ser corrido. Na parte de ingrediente, além de informar ele, eu tenho que colocar a porcentagem. Tainá, depende. Algumas vezes sim, tá? Então, principalmente produtos de origem animal, na verdade. Em produtos de origem animal, na lista de ingredientes, você tem que colocar a porcentagem de água e a porcentagem de ingredientes vegetais que foram usados em substituição a ingredientes de origem animal. Então, tipo, você vai lá e usa uma gordura vegetal em um salame. Você precisa colocar a porcentagem de gordura vegetal. Água também. Que eu me lembre isso. De edulcorante em bebida dietética também precisa colocar a porcentagem. Então são algumas coisas muito específicas assim que precisam trazer a porcentagem. Mas, Vilma, eu não tenho como mandar a figurinha da caixa do ovo aqui. Tá no meu WhatsApp, não tá no meu Instagram, não consigo mandar. Então, assim, tem algumas situações específicas que sim, você vai precisar trazer a porcentagem de alguns ingredientes. Mas, regra geral, não. Regra geral, não precisa, não. Segundo passo do mapa, devo consertar o RTIQ do meu alimento ou de um possível aditivo? Consertar? Você tá por aí, Paula? Porque eu não entendi o consertar. Segundo passo do mapa, devo consertar o RTIQ do meu alimento ou de um possível aditivo usado? Eu não entendi sua pergunta, Paula. Se você estiver por aí, me manda ela de novo, por favor, porque eu não entendi o que você quis dizer. Aline, você vai ensinar a fazer o relatório nessas 4 aulas? Não,
No relatório eu ensino a fazer no Vida de Rotulagem. Nas aulas gratuitas, não. Ah, consultar, tá? Consultar. Deixa eu pegar a sua pergunta aqui de novo, então. Cadê? Segundo passo do mapa, devo consultar o RTQ do meu alimento ou de um possível aditivo usado? Eu acho que eu não entendi a pergunta de novo. Sim, você tem que sempre que olhar se o seu alimento tem um RTQ. Foi a bateria do meu celular, gente, tá acabando. Você tem que olhar o RTQ do alimento que você está fazendo, tá? Então, assim, vou fazer um iogurte, vou olhar o RT do iogurte. Vou fazer uma mortadela, vou olhar o RTQ da mortadela. Vou fazer um chocolate, vou olhar o RTQ do chocolate. Então, assim, você tem que consultar as legislações específicas do produto que você está fazendo para ver quais são as especificidades dele. Então, assim, quais ingredientes eu posso ter, quais ingredientes eu não posso ter, quais ingredientes são opcionais, quais são as características que aquele produto tem que ter, como que vai ser a denominação de venda dele na rotulagem, se tem algum aviso que tem que fazer na rotulagem. Então, tudo isso você encontra no RTIQ. Tá? Os RTIQs, eles sempre ficam na parte de legislação dos sites dos órgãos que regulamentam aquele produto. Então, o RTIQ de chocolate está na Biblioteca de Alimentos da Anvisa. As legislações específicas de suplementos, que podem mais ou menos ser entendidas como RTIQ, também estão na Biblioteca de Alimentos da Anvisa. O RTIQ de um doce de leite, de uma bebida, o de kombucha que eu citei aqui, de iogurte e tal, daí estão lá no site do mapa, porque são produtos do mapa, tá? Então, é aí que você vai encontrar, no site dos órgãos que regulamentam o próprio produto. Gente, é isso, eu vou-me então, porque meu rosto tá ardendo muito, muito mesmo, e também já tem 1h15 de live e minha bateria tá acabando, então acho que é hora de dar tchau. Como eu disse, essa live então fica salva lá na comunidade do Intensivão, tá? É só procurar por Intensivão do Zero ao Rótulo Completo. Espero que vocês tenham gostado, gente, da aula de dúvidas de hoje. Espero que eu tenha conseguido responder a maior parte das dúvidas de vocês. Amanhã tem aula, sai às 20 horas também, vocês vão receber o link. A aula de amanhã é muito legal, é a análise de um rótulo fictício feito por mim. Então vocês vão ver todos os meus dons de designer de rótulos. E é muito legal a aula de amanhã, principalmente para ver tudo que a gente aprendeu ao longo dessa semana na prática, tá? Então, assim, espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem. E aí a gente se vê ao vivo novamente no domingo, às 7 horas da noite, tá, gente? Às 19 horas no domingo. Para tirar dúvidas gerais, então se eu não respondi a sua dúvida, eu respondo no domingo, tá? Então, dúvidas gerais no domingo. Vou falar um pouco sobre como trabalhar com rotulagem também, como monetizar a rotulagem e abrir as inscrições do Vida de Rotulagem para quem estiver na live com um desconto super especial que só acontece durante a live no domingo, tá? Então é isso, gente. Um beijo, boa quinta pra vocês. Espero vocês amanhã na aula 3 e no domingo pra nossa última aula ao vivo. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.